Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou aqui na minha casa gravando essa aula para vocês, porque eu não quero que a nossa disciplina, o conteúdo da nossa disciplina, fique defasado. Eu fiquei com um afastamento de 2 semanas, e aí são 2 aulas que a gente não está presente, e para isso eu enviei um material para a aula da primeira segunda-feira que eu não estou com vocês, e estou gravando essa aqui para segunda-feira seguinte, dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina. Nós estamos abordando as teorias da administração, as teorias clássicas, falamos sobre a teoria do Taylor, a administração científica, abordamos a questão de que a preocupação do Taylor era a de aumentar a produtividade do operário por meio de estudo de tempos e movimentos, por meio da análise, de tudo aquilo que ele chamou de científico, como a gente falou, pesar, medir, cronometrar e fazer com que depois achasse a pessoa certa para o lugar certo, adestrasse o operário, pagasse de acordo com a produtividade. E aplicando essas teorias que a gente viu, só estou aqui fazendo uma breve recordação, a gente percebeu que a produtividade da organização que ele conduzia aumentou uma barbaridade. Ele publicou as ideias dele num livro e a partir daí as empresas começaram a adotar essa metodologia, que depois foi aperfeiçoada ainda mais pelo Henry Ford, materialzinho que eu mandei para vocês também, principalmente pelo fato de ele adotar aquele princípio do trabalho chegar até as mãos do trabalhador especializado. Aí a gente teve um estouro na produção e a gente começa a observar que a preocupação agora era, de ver como que aumentar a eficiência da organização, preocupação que não era só técnica, e aí que a gente começa a perceber por porquê que são considerados esses os pais da administração moderna que a gente conhece hoje. Aqueles que começaram a observar que a organização ela precisava ganhar em eficiência, em eficácia. E dentro dessa visão, a gente vai falar hoje sobre o outro, vamos chamar assim, pai da administração, das teorias clássicas da administração, que é um francês, também um engenheiro, chamado Henri Fayol, que enxergou a organização de uma maneira um pouco diferenciada da do Taylor. Algumas coisas em comum, outras nem tanto, é o que a gente vai conversar aqui hoje, esse papo que eu quero ter com vocês aqui hoje, tá? Só para que vocês saibam, aqui comigo está tudo caminhando, tudo bem, em breve estarei de volta. Passei aí por algumas situações que foram necessárias, algumas providências, como um repouso, mas está tudo bem, Tá tudo tranquilo, chegando aí de volta, a gente bate um papo, eu atualizo vocês. Mas vamos dar andamento aqui na nossa disciplina para nós não ficarmos defasados com o nosso conteúdo. É uma preocupação que eu tenho com vocês aí, tá bom? Então vamos lá. O que será que essa arquitetura da gestão moderna tem a ver com essa ideia da teoria clássica do Henri Fayol? Fazendo aqui, uma recordação, o Henri Fayol, engenheiro, como eu falei, francês, viveu a Revolução Industrial e também a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, um divisor de águas na história mundial. Olha lá, ele se formou aos 19 anos, se formou em engenharia de Minas. Precocemente se formar aos 19 anos, não é tão comum assim. Aos 47 ele assumiu como gerente geral de uma mineradora, estava numa crise profunda, e aí ele aplicou o sistema que ele desenvolveu ao longo do tempo, assim como o Taylor, que foi observando a organização, foi desenvolvendo uma forma pessoal de administrar, o Fayol também. E com isso, ele chegou a algumas conclusões que ele colocou num livro que ele publicou em 1916. É um livro que, inclusive, ó, eu até tenho esse livro aqui, Ele está à venda aí até hoje. É
um livro que ele registrou as ideias. É um livro que chama-se Administração Industrial Geral, o título em francês está aí, o original, para vocês verem. E eu levo, também prometo levar para vocês em sala de aula para vocês darem uma olhada. E é bem interessante, né? Um livro escrito há 110 anos e que é aquilo que eu costumo dizer. Para nós hoje pode parecer meio óbvio o que ele fala no livro, mas alguém precisa ser o primeiro a observar. E nesse caso, ele teve essa visão que transformou realmente a administração, que trouxe essa questão de não enxergar só a parte técnica, só a fábrica, o chão de fábrica. Ele é o primeiro teórico a começar a observar a organização como um todo, né? É o que a gente vai observar aqui a seguinte, a visão do todo, a eficiência estrutural. Ao contrário das abordagens de chão de fábrica, lá do Taylor, a teoria clássica parte do todo organizacional. Como a gente pode observar aqui nessa ilustraçãozinha que a gente tem no slide, ela está querendo mostrar o que para a gente? Os vários departamentos que existem numa organização, além da produção, né? A produção, ela está aqui, ó, retratada aqui, mas aqui a gente tem também recursos humanos, a gente tem o marketing, a gente tem aqui gestão intermediária, a gente tem aqui a alta organização. Se vocês forem observar, isso não era citado na teoria do Taylor. E é essa a grande diferença do Fayol. Ele começa a enxergar a organização como um todo. Como a gente pode observar aqui, a eficiência é garantida pela estrutura e pela correta disposição e inter-relação dos órgãos, dos departamentos e pessoas. Uma visão de cima para baixo, né? Em inglês fala-se top-down, ou seja, o Taylor enxergava de baixo para cima. Ele começou, né, se preocupando em melhorar a produtividade do operário, está lá embaixo, no chão de fábrica, para depois pensar no todo, na organização como um todo. E o Fayol ele já está enxergando a organização de cima para baixo, top-down. Está enxergando ela como um todo composto de várias partes que estão interrelacionadas. Essa é uma mudança de pensamento significativa. É uma mudança que trouxe a visão que a gente tem até hoje de administração das organizações. Obviamente, com todos os aperfeiçoamentos que a gente tem ao longo desses últimos 110 anos, né? Então, continuando aqui, a anatomia da empresa, segundo o Fayol, é descrita em 6 funções básicas. Mais uma vez, aí observando a ilustração do slide, a gente pode observar o seguinte, que nós temos a parte superior da organização, que é considerada a parte administrativa. É aquela que vai coordenar as demais. É aquela que vai se preocupar em definir para onde a organização vai, como que ela vai integrar as demais áreas que compõem a empresa. Essa área administrativa é composta pelo dono da empresa, pela direção, pela presidência, pelo que hoje a gente chama de CEO, né? Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, que é, na verdade, CEO é em inglês, as iniciais de as iniciais CEO, Chief Executive Office, o chefe executivo de escritório. Em outras palavras, né? A gente adora usar a palavra em inglês, mas aqui é o presidente, é quem manda, né? Esses seriam os possíveis ocupantes da parte administrativa. E segundo o Fayol, as organizações naquela época elas se dividiam em alguns outros setores, como por exemplo a área de produção, que é a área que fazia as coisas acontecer, onde estavam as máquinas, os operários, aquela área que o Taylor tanto se preocupou, né, que a gente já falou bastante. Mas além disso, a gente começa a ter aí aquela preocupação com outras áreas que não eram abordadas em teorias anteriores, como por exemplo a área comercial, a área preocupada em comprar e vender, né? E que hoje, como eu já conversei com vocês em sala de aula, a gente tem como sendo uma das áreas
uma das funções primordiais da administração, que a gente gosta, como eu falei, de usar termos em inglês, e acaba usando o termo marketing, né? Aqui a gente tem a parte de vendas e compras, né? Saber comprar, saber vender. Outra área que também, até hoje, é considerada uma das funções, né? Uma das áreas que cuida uma das funções primordiais, que é a área financeira, a área ligada a capitais, aonde, né, eu vou obter o meu capital, como eu vou administrar esse capital, como que eu vou, né, cuidar de todas as minhas entradas e saídas de dinheiro, pagar fornecedor, receber de cliente. Então essa é uma outra preocupação que o Taylor, ou desculpa, o Fayol trouxe, né, nessa visão que ele está tendo aí de organização como um todo. Outra área interessante que hoje ela já não está incluída, ela não é considerada uma área sozinha, ela está incluída dentro de outras, mas que naquela época era uma área muito importante, eu já vou falar o porquê. Como vocês podem observar nesse pilar seguinte, é o pilar da segurança, da proteção, a segurança patrimonial, né? Para isso eu vou fazer um pequeno breve parênteses. A riqueza hoje de uma grande organização, ela se encontra não só no seu parque industrial, não só nas suas instalações físicas, mas também e principalmente no seu conhecimento, né? Naquilo que ela desenvolveu em termos de tecnologia. Como eu costumo falar também em sala de aula, a gente sempre ouve desde pequeno que aquilo que a gente aprende, ninguém nos tira. E que mesmo que a gente perca tudo, a gente consegue se recuperar com o conhecimento que a gente tem. E hoje, em tempos de mudanças tão rápidas, é o conhecimento que é, vamos dizer, a base, a sustentação de uma organização, que é transformado em novas operações, produtos, serviços, de uma velocidade cada vez maior. Na época do Fayol, não existia essa dinamicidade que existe hoje, né? Essa mudança veloz na tecnologia, no avanço. E a principal preocupação era preservar as máquinas. O parque industrial, que durante anos, né, décadas, era dali que saía o dinheiro da organização. Não havia um aperfeiçoamento tecnológico tão rápido. Existia, mas não tão rápido como hoje. Então, o Fayol colocou essa como sendo uma área primordial, uma área de alta preocupação, né? A área de segurança. Hoje essa área ela é uma área subordinada, muitas vezes, a uma área industrial, uma área até de recursos humanos, né? Não que ela não seja importante, mas é uma área até terceirizada, né? Mas para vocês verem como algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Assim como também vocês podem observar a questão contábil, que aqui o Fayol divide ou separa da financeira. Ele coloca lá a área de registros, de custos, né, de todas as partes legais, jurídicas ligadas ao dinheiro. É um esboço daquilo que hoje, né, lembrando para vocês o que hoje a gente tem como as principais funções. A função que estaria hoje na parte de cima aqui seria o que a gente chama de estratégica. E essas 4 coluninhas aqui a gente teria hoje recursos humanos, marketing, finanças e produção operações. Tá? Isso é o desenvolvimento desse pensamento do Fayol. Ele é o primeiro a enxergar a organização como um todo dividida em funções. Vocês estão percebendo a diferença de abordagem do Taylor? Isso é muito importante, certo? Continuando aqui, o Fayol é um precursor também naquela questão do processo administrativo que eu passei para vocês logo no começo dos nossos encontros, quando eu falei que a palavra de ordem do administrador é a do planejar, né? O planejamento, que é onde ele vai definir para onde ele vai e o que ele precisa para chegar lá. Lembra que eu falei isso para vocês? Planejar, organizar, dirigir e controlar. De onde que saiu isso? Aqui vocês estão observando, né? Essa imagem ela mostra exatamente o início desse pensamento que veio com o Fayol. Em vez de planejar, ele falava em prever. Veja lá no nosso desenho aqui, ó, o prever. Avaliação do futuro
e elaboração do plano? É o nosso planejamento. Vamos analisar as condições do ambiente interno e externo, vamos desenvolver planos para que a gente coloque-os em prática. Mais uma vez, quem faz isso? A alta administração de uma organização. Qual é o passo seguinte? Organizar. Organizar está ligado à questão de recursos. Proporcionar recursos úteis ao funcionamento. É que eu falo, né? É você proporcionar, disponibilizar os recursos da maneira mais adequada para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Lembra daquele exemplo que eu dei? Que é como se fosse num programa de culinária, onde todos os recursos estão lá colocados em cima da bancada, devidamente pesados, medidos, todos os equipamentos já postos. É mais ou menos por aí. No primeiro momento, quando você prevê, você determina o que você quer, para onde você vai. No segundo momento, você vai definir, ou vai conseguir disponibilizar os recursos para alcançar os objetivos e colocá-los da maneira mais adequada para transformá-los em realidade. Para que isso aconteça, o passo seguinte, segundo o Fayol, era o de comandar, obter o máximo retorno dos empregados, segundo ele. Alguém precisava fazer com que as coisas acontecessem. Então, o comandar e o coordenar estavam muito próximos. Onde o coordenar é harmonizar atividades e sincronizar ações. Estou engasgando aqui. Você vê aqui, ó, é quase que ao vivo, né? A gente está aí e vamos que vamos. Ou seja, voltando aqui, falando da questão prever, organizar, depois comandar e coordenar. Fazer a coisa acontecer. Estar em cima do funcionário, fazer com que ele produza, fazer com que as atividades aconteçam. Aí ele tem uma semelhança grande com o Taylor, de fazer com que as coisas sejam feitas da maneira mais eficiente possível. Harmonizar essas atividades, sincronizar as ações. Aí entra aquilo que o Taylor já tinha trazido em termos de eficiência de produção. Fazer essas coisas acontecerem com eficiência e eficácia. E, consequentemente, controlar, ou seja, verificar a conformidade com o plano e corrigir os erros. Ou seja, isso que a gente está fazendo está de acordo com o que a gente previu? Se está de acordo, vamos melhorar. Se não está, vamos consertar. E aí a gente entra num círculo, num ciclo que tende a ser um ciclo virtuoso, ciclo que vai se prolongando com a vida da organização, onde vão sendo feitos os ajustes necessários. Observe como isso até hoje é utilizado dentro das organizações. Isso começou com o Taylor, com as suas experiências lá no comecinho do século passado, e onde ele publicou no livro que eu mostrei para vocês agora há pouco. Nesse livro, ele fala sobre 14 princípios, que eu vou abordar rapidamente com vocês aqui. Uma aula de vídeo, ela é às vezes muito mais cansativa, porque ela não dá margem para interação, como a gente costuma fazer em sala de aula. Então, eu vou tentar não me estender muito, para que não fique cansativo esse vídeo, tá certo? E como são 14 princípios, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A gente vai ter aqui o primeiro, divisão do trabalho. É aquele princípio que o Taylor já falou, especialização para aumentar a eficiência. Está no mesmo, no mesmo pensamento do Taylor, do Ford. Vamos dividir o trabalho de acordo com a tarefa que é para ser feita, e a gente vai colocar pessoas especializadas para fazer cada uma das atividades, dentro daquela linha que a gente viu já, Taylor e Ford. Outro princípio, autoridade e responsabilidade, o direito de dar ordens equilibrado com o dever de prestar contas. Então, alguém vai ter aí a autoridade e a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem e, por consequência, prestar contas. Aqui a gente pode dizer que isso cabe principalmente a uma administração intermediária, que é aquela que fica entre quem está mandando e quem está executando. É aquele
supervisor que vai cobrar, mas que também vai ser cobrado, né? Então ele falou, não, tem que existir essa pessoa. Aqui uma outra característica que difere um pouco daquilo que a gente tem hoje na maioria das organizações, que é o terceiro princípio da centralização, concentração da autoridade no topo. Naquela época o pensamento é o seguinte, só quem entende, quem manda é quem está lá em cima, ou seja, quem tem o conhecimento. Quem está para baixo tem que executar, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem está embaixo não tá lá para pensar, está lá para executar. Então tudo tem que ser decidido por quem está no topo, como a gente pode ver até aqui na nossa ilustraçãozinha. Hoje a gente já tem visões mais democráticas, a gente já tem aquela questão de delegar poder, dar para níveis intermediários e mesmo até níveis mais baixos da hierarquia o poder de decisão, e isso agiliza muito o trabalho e é algo que a gente também pode voltar a falar em nossas aulas. Outro princípio é a questão da cadeia escalar, a linha de autoridade do escalão mais alto ao mais baixo, passando por vários níveis, algo que também hoje mudou bastante. A gente percebe que as organizações, principalmente as industriais, elas têm uma distância cada vez maior entre quem está lá em cima, no comando, e quem está executando, quem está lá embaixo, né? E ele já deixou bem claro, olha, a gente tem que ter essa cadeia definida, né, de acordo com as regras e respeitar isso aí. Vamos seguir em frente aqui, vamos para mais um princípio, né, a parte 2 aqui, a parte de direção e processos. O quinto princípio é que unidade de comando. Cada empregado recebe ordens de apenas um superior. Parece óbvio, né? Mas o que não era naquela época. Como eu falei para vocês, a desorganização era muito grande, né, nas empresas. E não raras às vezes, funcionários recebiam ordens de vários chefes ao mesmo tempo. Aliás, eu vou falar para vocês, tem empresa que até hoje, empresa que não tem uma estrutura legal, às vezes empresa familiar, que os sócios são lá membros de uma família e cada um acha que manda, e aí um manda, o outro desmanda e vira uma confusão. Então já naquela época o Fayol já falou, não, cada um tem que receber ordem de um superior, né? Aquela história, cachorro com mais de um dono morre de fome. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então já é uma determinação que o Fayol dava. Inclusive esse livro que ele escreveu, essa prescrição, para quem que era? Para outros diretores, para outros empresários, né? Não era o chão de fábrica que ia ler o livro do Fayol. Eram dicas para quem mandava em outras organizações, né? Então a gente tem que ver isso. Ele está falando exatamente dando esse recado para presidentes e, vamos dizer assim, diretores de outras organizações. Vocês têm que se virar aí de saber que a ordem tem que partir de uma pessoa, né? Não ficar espalhando isso, né? Claro, o próximo princípio, unidade de direção, um plano e um líder para o mesmo objetivo. Então veja a questão aí, ó, um plano e um líder, então tem que ter um plano e tem que ter alguém que cuide desse plano. As coisas não podem acontecer ao acaso. Aquilo que parece tão óbvio, mas que na época não era. Voltando a dizer que o nível de desorganização era muito elevado. Depois, o seguinte, o princípio da ordem, um lugar para cada coisa. E a gente pode dizer cada coisa no seu lugar, tanto homem quanto material. E isso se aperfeiçoou muito. Os japoneses depois desenvolveram algumas técnicas como o 5S, que levaram isso a um patamar muito superior, uma questão de organização. Mais uma vez, né? Botar ordem naquilo que a gente sabe que já era complicado, que era bagunçado. Isso ajudava muito. E não só na fábrica, né? No escritório também, né? Não só na área de produção, em todas as áreas da organização. A questão da disciplina, obediência e respeito às normas. Isso também é fundamental. A gente vai falar um pouquinho, depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a teoria da burocracia de Max Weber, onde ele fala que um grupo social, a gente vai ter aquele que é informal e o formal, e uma empresa é um grupo formal, ou seja, regido por regras. Tudo aquilo que a gente vai fazer tem que estar documentado, e a gente tem que seguir aquilo que está na documentação. E seguir isso, seguir as regras, seguir as normas,
é o que a gente chama de disciplina. É importantíssimo, inclusive até para os programas de qualidade, até hoje. É fundamental você ter tudo registrado e seguir aquilo que está registrado. Registrar o que é feito, fazer o que está registrado. Isso é fundamental na qualidade. Veja que interessante como esses princípios surgiram há tempos, né, na nossa administração e que a gente pensa que são tão atuais, né? Na verdade, eles foram evoluindo. Vamos continuar aqui para mais alguns princípios. O princípio da valorização, né? Esses princípios que estão ligados às pessoas e cultura. Remuneração justa e equidade, justiça e amabilidade, ou seja, também vai dentro daquela linha que o Taylor pregava. Vamos pagar bons salários para ter bons resultados. Não que ele achasse as pessoas, né? Ah, são pessoas maravilhosas, eu gosto de pessoas, como eu falei, vamos fazer um churrasco no fim de semana com os operários. Não é nada disso. É uma troca de favores, de interesse. Eu pago bem, vocês me trabalham da forma mais adequada e me entregam o que eu preciso. Né? Vamos tratá-los com justiça e a amabilidade, no caso aqui, é aquela questão de tratar de uma forma justa. Lembrando que nessa época existiam organizações que tinham capatazes que tinham até aplicavam castigos físicos em operários. Não existia lei de trabalho, poucos direitos, ou quase nenhum. Então, as coisas eram bem diferentes do que são hoje. E nesse caso, o que o Fayol está falando é aquilo que o Taylor já falava também. Vamos fazer isso de uma maneira, né, justa. Engajamento, iniciativa, capacidade de visualizar, executar, espírito de equipe, harmonia, união, vai dentro dessa linha também, né? Incentivando um pouquinho até essa autonomia um pouquinho maior do operário de pensar, pouca coisa, mas já tem essa semente nesse princípio aqui. É interessante observar isso. E mais um princípio aqui, o princípio do alinhamento, estabilidade do pessoal, evitar rotatividade. O que é a rotatividade? É o entra e sai. Né? O entra e sai de funcionário é prejudicial para a empresa. Custa caro você contratar, custa caro você treinar, até o funcionário pegar ritmo e produzir, ele está recebendo um salário, mas não está produzindo de acordo. Depois você manda embora um cara desse, custa caro mandar embora, ficar sem alguém até substituir também é custo, ou seja, a rotatividade não é legal. A rotatividade ela tem um nível ideal que é bem baixinho, que é sempre bom a gente estar injetando sangue novo na organização, mas ela não pode ser uma rotatividade elevada. Então, o pensamento é esse, vamos fazer com que a gente diminua esse entra e sai de funcionário na organização. E, além disso, a questão da subordinação dos interesses individuais aos gerais, aonde ele falava, quem está aqui dentro tem que se preocupar com a organização em primeiro lugar e não com os seus interesses pessoais. Isso também, hoje em dia, tem visões um pouquinho diferenciadas, uma questão de uma parceria que se tenta montar com os funcionários para que a gente tenha aí um ambiente de motivação melhor. Continuando então aqui, pessoal, bom, aqui a gente falou sobre os 14 princípios e para dar uma fechada aqui, fazer uma comparação, dê uma olhada nessa tabela, a gente chama aqui do duelo clássico entre Taylor e Fayol. A origem da administração científica do Taylor foi lá no chão de fábrica, nas fábricas dos Estados Unidos. A teoria clássica do Fayol surgiu na alta administração, na cúpula gerencial de organizações lá na França. A preocupação principal, a ênfase do Taylor, da administração científica, era nas tarefas. Já a do Fayol é na estrutura da organização, nos departamentos. Na direção, a gente vai observar o seguinte, na administração científica, de baixo para cima, como que eu melhoro o chão de fábrica, a produtividade para melhorar a fábrica como um todo. Na questão da direção do Fayol, top-down, de cima para baixo. Como que quem está em cima pode fazer com que a organização consiga fazer com que as suas áreas interajam da melhor maneira para que a gente tenha aí maior sucesso. A eficiência
na administração científica era via trabalhador, via operação. E a eficiência na teoria clássica via a disposição dos órgãos interrelacionados, órgãos aí, departamentos. Está dando para perceber aí, pessoal, qual que é a visão? Uma ligada diretamente à questão produtiva, questão do chão de fábrica, e outra aquilo que a gente hoje pode chamar realmente de estratégica de administrativa. Essas são as duas teorias básicas, as mães das teorias da administração, de suma importância para o aluno de administração aprender, tá certo? Aqui, para a gente dar uma finalizada, o DNA da empresa moderna. A teoria clássica de Fayol estabeleceu a base prescritiva e normativa da gestão. O que quer dizer isso? Esse ciclo POCCC que está aí é o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, que hoje a gente chama de PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse ciclo é a visão estrutural de cima para baixo, que continuam sendo o projeto arquitetônico, é a estrutura que guia as organizações globais até hoje. Nasceu com o Fayol há 110 anos e só se aperfeiçoou, mas a estrutura é a mesma, tá certo? Pessoal, essa é o resumão, é a síntese dessa teoria clássica da administração, que eu espero depois fazer um breve comentário com vocês quando eu estiver aí novamente, mas fica aí a nossa aulinha de hoje abordando esse tema que é tão importante, tá certo? Com isso, então, pessoal, eu vou me despedindo, vou agradecendo aí a atenção de vocês. Vocês provavelmente farão alguma atividade agora, porque ainda vão ter tempo na aula, alguma atividade para poder fixar um pouquinho esse conteúdo, quem sabe fazer uma análise daquilo que a gente tem hoje, como que a gente pode identificar hoje esses conhecimentos que surgiram há um pouco mais de 100 anos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Em breve estaremos juntos novamente. E, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem. Até breve.